Bem, gente, estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, porque nós vamos começar mais uma aula de religião. Complementando aquela aula da semana passada, gente, nós vamos dar continuação à história desse apóstolo aí, desse cara aí chamado Paulo. Na semana passada a gente viu a parte 1, a gente viu a introdução de sua vida. Hoje nós vamos ver a complementação, ok? Hoje a gente termina a historinha desse cara aí, que é muito irada. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos resumir um pouquinho do que a gente viu semana passada. Vamos resumir. Vamos lá. Paulo era um perseguidor de Cristo. Beleza? Isso aí vocês já estão cansados de escutar. Por que Paulo ele era perseguidor de Cristo, da igreja de Jesus? Por que ele fazia tudo isso? Porque ele queria? Não necessariamente. Ele era perseguidor de Cristo porque a sua educação, toda a sua infância e adolescência foi disciplinada assim. Porque a sua família seguia as tradições de que Jesus não existia, de que só existia Deus, que o poder só podia vir de Deus e que não existia um filho de Deus aqui na terra. Então, tudo aquilo que se pregava sobre Jesus, tudo aquilo que vinha de Jesus, eles não acreditavam. Paulo não acreditava. Então, quando acontece o Pentecostes, quando acontece o derramamento do Espírito Santo e quando sim começa verdadeiramente o ministério, a pregação, a evangelização dos discípulos de Jesus, quando os discípulos começam a rodar o mundo, a rodar os países para pregar, eles começam a ser perseguidos. E um desses perseguidores e um dos mais influenciadores, um dos mais poderosos, era Saulo, ou Paulo. E Paulo ele vai começar a perseguir verdadeiramente, vai começar a querer destruir a igreja de Cristo. E é em um desses pensamentos de Paulo, quando Paulo ele vai a Damasco, quando ele está a caminho de Damasco para destruir a igreja de Cristo, que vai haver a conversão de Paulo. Vai dizer que vai haver um grande clarão e que desse clarão Paulo vai escutar a voz de Deus. Ele vai ter um momento de conversa com Deus e a partir desse momento Paulo nunca mais vai ser o mesmo. Paulo vai reconhecer a voz de Deus e vai reconhecer tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. E a gente viu na semana passada, quem tiver esquecido, quem quiser olhar novamente o vídeo está à disposição para vocês lá no YouTube, então corram lá para colocar em dia os assuntos. Mas foi basicamente isso, resumindo a aula da semana passada, foi basicamente isso que a gente viu. Hoje a gente vai dar continuidade a esse assuntozinho aí. Vamos lá. O início do ministério do apóstolo Paulo. Vamos lá, eu vou ler e a gente vai se explicando aqui. Vamos lá. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Lá em Atos, capítulo 9, do versículo 17 e versículo 18, está falando isso. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. Isso aí a gente viu na semana passada, mas aí a gente vai ver de novo. Vamos lá. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia, como está dizendo aí essas citações. Depois vocês pesquisem, é importante.
Coloco aí justamente para vocês pesquisarem. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar a sua própria vida. Vamos lá, gente. Como eu disse no resumo da semana passada, Paulo ele foi convertido a caminho de Damasco. E é justamente em Damasco que vai começar as suas pregações. Mas antes disso, antes de começar as suas pregações, Paulo ele vai ser batizado por Deus. Ele vai ser batizado por Jesus. Como, professor? Vamos lá. Desde quando aconteceu o Pentecostes, o povo tem essa autoridade de rezar um pelo outro, como se acontece até os dias de hoje. E naquela época, os responsáveis por rezar e por abençoar os outros eram os membros da Igreja de Cristo. E um desses membros era justamente Ananias. Ananias, ele foi responsável por batizar o apóstolo Paulo. Como está dizendo lá em Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Eu vou ler aqui para vocês, vamos lá. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, que quer dizer Saulo ou Paulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhes dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo, e tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Vamos lá. Como eu disse para vocês, quando Paulo ele é convertido, Paulo ele vai ficar cego. Ele não vai enxergar mais, ele só vai escutar. E Deus ele vai mandar Ananias, que era um dos membros da sua igreja, para ir lá e orar e rezar por Paulo. E quando Ananias chega lá, Paulo vai ter um grande susto, porque Ananias já vai saber de tudo, porque Deus já tinha contado a Ananias. Vai dizer, eu vim aqui em nome de Deus, aquele mesmo Deus que tu encontrastes a caminho de Damasco, e eu quero orar por ti. E vai dizer na Sagrada Escritura que quando Ananias começa a orar, quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo, a sua vista volta ao normal. E ele é alimentado e ele toma posse do Espírito Santo de Deus. Beleza, gente? Vamos lá. Então é justamente ali naquela cidade que Paulo ele começa a sua pregação. Como está dizendo aí, como eu informei a vocês, lendo toda a vida de Paulo, a gente não tem uma informação detalhada, a gente não sabe ao certo como se deu a ordem de pregação de Paulo, por onde ele andou durante o seu início de evangelista. Mas a gente sabe algumas coisas sobre a evangelização de Paulo, que é o quê? Que Paulo, primeiramente, como eu disse aí, ele pregou em Damasco, mas primeiramente ele pregou muito pouco. Ele ficou um espaço de tempo muito pequeno, porque ele justamente vai para a Arábia. Depois de Damasco, ele vai partir para a Arábia, onde ele vai pregar. Ok? Então, ele fica um tempo na Arábia e volta novamente para Damasco.
ele vai voltar para Damasco, que é a cidade onde ele começou. E quando ele volta para Damasco, ele volta com um discurso muito radical. O que é isso? Ele volta com um discurso muito certo. Ou segue a Deus ou não segue. Ele começa a ser radical. Isso era um dos pontos de Paulo. Paulo é convertido de uma forma tão forte que ele começa a pregar sobre Deus de uma forma muito radical, que as pessoas têm que se converter, que as pessoas têm que seguir os caminhos de Deus, que as pessoas têm que começar a seguir as leis de Deus. E por essa ousadia de Paulo, ele vai começar a ser perseguido. Ele vai começar a ser perseguido pela oposição. Quem era a oposição? Era justamente onde Paulo se encontrava antigamente. Os perseguidores de Cristo. Eles vão começar a sofrer ameaças contra a sua própria vida. Então Paulo ele tem que fugir para que ele não seja morto. Vamos lá. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém, como diz lá em Gálatas 1, versículo 18. Nesse tempo havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato de Atos 22, 17 e 21. Gente, por que eu boto tanta citação? Como eu sempre gosto de dizer, eu gosto de confirmar tudo aquilo que eu estou colocando nas minhas aulas, ok? Então, tudo aquilo que está nas minhas aulas está na Bíblia. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. Vamos lá, vamos resumir. Está aí de um jeito mais profundo, mas vamos lá, vamos resumir. Quando Paulo ele está quando está fugindo de Damasco, porque ele estava sendo perseguido, Paulo ele vai para Jerusalém. E lá ele quer se juntar aos discípulos de Jesus, porque como eu disse para vocês, Paulo ele não conheceu Jesus pessoalmente aqui na terra, ok? E Paulo ele quer se aproximar dessas pessoas que tiveram contato com Jesus, que viveram com Jesus. Mas os discípulos eles vão ser meio preocupados com Paulo, porque eles vão dizer, como um homem que perseguia Deus, que perseguia a nós mesmos, ele agora quer se aproximar. Então eles vão ficar meio que receosos, ok? Mas Barnabé, que era um dos amigos de Paulo e que também tinha uma grande função na igreja, ele vai apresentá-los vai apresentá-lo a Pedro. Pedro, que era um dos líderes da igreja. E vai dizer nessa Escritura que Paulo fica na presença de Pedro durante mais ou menos 15 dias. E durante esses 15 dias, Paulo ele busca respostas. Paulo ele busca aprender mais sobre Jesus. Ok? Então, mas Paulo ele tem que se retirar novamente de Jerusalém. Por quê? Porque os judeus querem assassiná-lo. Porque os judeus querem matá-lo. Mas, como Paulo ele começa a rodar pelas cidades, o discurso de Paulo começa a se tornar
é conhecido. Paulo ele começa a se tornar conhecido pela boa nova que ele está anunciando. O que é a boa nova? As mensagens de Deus. Paulo ele começa a ganhar credibilidade no meio de suas pregações. Vamos lá. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Ou seja, vamos lá. Paulo, ele não era conhecido na igreja da Judeia, na igreja de Cristo. Ele não era conhecido. Mas todos aqueles que faziam parte da igreja já começavam a escutar sobre ele. Já começavam a escutar boatos sobre ele. Por quê? Aquele que nos perseguia agora anuncia a fé que antes destruía. O que quer dizer isso? Aquele que destruía o que a gente acreditava, aquilo que perseguia aquilo que a gente acreditava, hoje anuncia a verdadeira fé. Hoje anuncia aquilo que ele perseguia. Ou seja, a conversão. Há uma mudança. Porque antes ele destruía, antes ele queria acabar. Hoje ele quer crescer com aquilo. Hoje ele quer anunciar aquilo. Hoje ele quer colocar em prática. Ok? Então aí há algumas representações, algumas imagens, figuras de Paulo pregando para o povo. Pequenos exemplos. Vamos lá. As viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: a Galácia, a Macedônia, a Caia e a Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chaves, isto é, nos maiores centros populacionais de sua época. Isso fazia parte de seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida na seguinte forma. Então vamos lá. Vamos entender para que a gente possa entender os planos de Paulo, as estratégias de Paulo. Vamos lá. Paulo ele começa a rodar pelas cidades. Começa a andar e começa a querer ir para as cidades para querer anunciar Deus. E esse período de anunciamento, esse período de caminhada vai ser cerca de 10 anos que Paulo ele prega sobre Deus. E Paulo ele vai pregar a sua centralidade no seu andar, no seu caminhar, vai ser sobre 4 províncias, ou seja, sobre 4 partes, 4 regiões, que é justamente a região da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia. Ok? E o que é que Paulo, qual era a estratégia de Paulo? Paulo ele pregava para todos. Para todos. Não importa a religião, mas Paulo queria pregar para todos. Então, quando algum judeu ou algum gentil, o que era o judeu e o gentil? Os judeus e os gentios eram justamente os povos que perseguiam Jesus, que queriam matar os seguidores de Cristo. Então, quando um judeu ou um gentil ele era convertido, aquela pessoa que era convertida queria montar uma comunidade, queria fundar uma comunidade. Para o quê? Para que outras pessoas
pudessem também se converter. Então Paulo, ele defendia essas pessoas. A estratégia de Paulo era que ele pudesse converter um judeu ou um gentil, para que essa pessoa também pudesse fundar uma comunidade, pudesse também anunciar o evangelho, para que Paulo também não ficasse sozinho. Ok? Porque senão iria sobrar muitas coisas somente para Paulo. Então Paulo, ele também começa a pregar para os judeus e para os gentios. Era justamente o que Paulo era antigamente. Ele era um perseguidor. E quando Paulo ele é convertido, ele muda totalmente isso. Ele funda sua própria comunidade. Ele funda sua própria crença, que é acreditar e anunciar a Deus. Então Paulo, quando ele convertia algum judeu, algum gentil, ele defendia essas pessoas. Ok? Então vamos lá. Quais eram as estratégias que Paulo usava? Tem 6 estratégias aí. Vamos lá, vamos entender mais. Primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Ou seja, ele trabalhava no centro da cidade. Porque é no centro da cidade que se localiza o comércio, que se localiza a maior parte das pessoas. É onde a maior parte das pessoas vão. E também não só daquela cidade, mas também de outras cidades. Ou seja, Paulo ele também começa a ser conhecido justamente por isso. Porque pessoas de outras cidades vinham e escutavam o que Paulo queria dizer. Segundo, ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Ou seja, naquela época a igreja de Cristo não era tão grande assim, tão forte assim. E ele vai justamente para as sinagogas para pregar para os judeus e para os gentios, justamente para convertê-los. Terceiro, ele focava sua pregação na comprovação de que para que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Ou seja, vamos lá. Ele pregava com o intuito de dizer o quê? Que tudo aquilo que estava acontecendo já foi escrito e já foi previsto pelos profetas. Então, ele anunciava, ele pregava sobre as profecias do Antigo Testamento, como a gente já estudou. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. Ou seja, primeiro ele estudava para quem ele iria pregar. Por quê? Porque ele queria atingir aquelas pessoas. Ou seja, se ele fosse para um povo mais pobre, ele teria que usar um linguajar que aquele povo conseguisse entender. Se ele fosse pregar para os judeus, ele teria que ter uma mensagem que os judeus conseguissem entender. Se ele fosse pregar para os povos mais ricos, ele teria que usar uma linguagem que o povo rico conseguisse entender. Quinto, ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Ou seja, para onde ele ia, ele sempre iria visitar as comunidades de Cristo. Ele sempre ia visitar as igrejas de Cristo que ali habitava naquela região. Ou seja, ele sempre buscava esse convívio de missionário, de pregador e também com contato com a igreja de Cristo. Ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade de sua época
e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem os mais pobres. Ou seja, Paulo pregava para quem quer que fosse. Para ele não tinha aquilo, eu vou pregar somente para os ricos, eu só vou pregar somente para os pobres, eu vou pregar somente para os judeus, somente para os gentios. Não, ele pregava para todas as pessoas. Para ele, desigualdade não existia, ele queria pregar para todos. Vamos lá. Prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe muita discussão em relação ao número de prisões do apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente, o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos, lá em Atos capítulo 16, versículo 23. Ou seja, vamos lá, eu resumi muito isso aí, gente. Por quê? A vida do apóstolo Paulo vai estar escrito lá em Atos dos Apóstolos, ok? Mas Atos dos Apóstolos não vai trazer sua vida completa, não vai dizer a complexidade da vida de Paulo, vai trazer os pontos mais importantes. E por isso a gente não se tem ao certo quantas vezes Paulo ele foi preso, quantas vezes Paulo ele se encontrou preso. Vai se haver algumas dessas prisões, ok? Mas é certo que Paulo ele foi preso muitas e muitas vezes. Por quê, professor? Porque ele evangelizava, porque ele anunciava as palavras de Jesus, porque ele era um dos apóstolos de Jesus, ou seja, ele era perseguido. Então, naquele tempo, essas pessoas realmente eram presas. Ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, ou seja, Paulo ele vai escrever justamente sobre essas prisões. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer isso. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de mortes, muitas vezes. Ou seja, o que é que ele quis dizer isso? Foi meio confuso. Vamos lá. Eles falam para aquelas pessoas que querem ser ministros de Cristo. Querem ser ministros de Cristo? Trabalhem muito mais. Açoites, perseguições, vocês vão sofrer muito mais. Prisões, muito mais. E perigos de morte, muitas vezes. Ou seja, tudo isso Paulo sofreu. Tudo isso Paulo viveu. O trabalho muito mais, as perseguições muito mais, as prisões muito mais e o perigo de morte muitas vezes. Então Paulo confirma isso, que Paulo realmente sofreu muitas perseguições, foi preso muitas vezes e também que sofreu muitas tentativas de morte. O martírio em Roma, o que quer dizer isso? A morte de Paulo. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Eu cometi um erro aí, pessoal, eu botei dessa somente com S, é com 2 S, ok? Dessa última vez, ele acabou executado pelas mãos de Nero, por volta de 67 e 68 depois de Cristo. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto à estrada de Óstia.
fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais define a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse. Vamos lá. Paulo, ele é executado, ele é decapitado na estrada de Ostia, perto de Roma, justamente pelas mãos de Nero, que era um dos perseguidores, um dos que tentavam matar Paulo. Ok? Então, o motivo do martírio, o que é o martírio? O martírio é morrer pelo evangelho, morrer pregando e por causa de Deus. Ok? Então ele é decapitado, mas ele mesmo assim não nega a sua fé. Ele não nega a sua crença, ele não nega que tudo aquilo que ele prega é mentira, porque ele sabe que é verdade. Ok? Então, vamos lá. Se eu quiser resumir a história de Paulo, se eu quiser resumir tudo aquilo que Paulo viveu, a gente vai resumir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lá vai estar o resumo de toda a vida de Paulo. E eu coloquei para vocês. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, o que Paulo quis dizer? Ele combateu tudo o que era necessário. Ele acabou o seu ministério. Ele morreu, mas ele guardou a fé. E hoje ele é coroado pelo verdadeiro juiz. Quem é o juiz? O Senhor, Deus. Mas ele faz um alerta. Não somente eu serei coroado, mas também todos os que amarem a sua vinda. Mas também todos aqueles que acreditarem na vinda de Jesus. Simples. Beleza, gente? Então, nisso aí a gente resume toda a história e toda a vida de Paulo, que é gigantesca e é linda. E para terminar, gente, como eu disse lá na primeira aula, Paulo ele muda de perseguidor de Cristo para missionário de Cristo. E eu disse, e vocês já estão cansados de saber que, como o Novo Testamento ele tem 27 livros, 13 são escritos por Paulo. E quais são esses livros, professor? Vamos lá. Muitos desses livros, como são esses epístolas, o que são epístolas? São cartas. Por quê? Esses livros realmente são cartas que Paulo escrevia a povos, que Paulo escrevia a pessoas. Ok? Ou seja, vamos lá. Romanos foi uma carta que Paulo escreveu ao povo de Roma. 1ª e 2ª Coríntios foram cartas que Paulo escreveu ao povo de Coríntio, ao povo de Gálatas, ao povo de Efésios, ao povo de Filipos, ao povo de Colossenses, ao povo tessalonicense, a 1º e 2º Tessalonicenses. A Timóteo, um de seus amigos, ele escreveu 2 cartas. A Tito e também ao povo de Filemon. Ok? Então, estão aí os 13 livros, as 13 cartas que Paulo escreveu. Ok, gente? Então, assim a gente termina o nosso estudo sobre o apóstolo Paulo. Espero que todos tenham entendido. Fiquem atentos que essa semana vai vir atividade para vocês. Eu vou avisar lá no grupo do WhatsApp, ok? Fiquem atentos nisso. E estudem,
Vejam novamente o vídeo vai estar à disposição de vocês a qualquer momento, a qualquer instante. Se não conseguirem achar, falem comigo que eu disponibilizo o link para vocês, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula de ensino religioso.